sejam muito bem-vindos ao Casa Design, o mais novo quadro de podcast da Granvilla Acabamentos. Esse espaço foi pensado para você ficar por dentro de todas as novidades, tendências e inovações, quando pensamos soluções para casa e para as obras. No episódio de hoje, vamos falar sobre reformas. E já adianto para vocês, esse tema vai dar pano para manga. Na mesa comigo, eu sou Sabrina, à frente do marketing da Granvilla. Temos Camila Drummond, gerente comercial da Granvilla Acabamentos, e os arquitetos convidados, Letícia Fernandes e Lucas Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a gente vai começar então a falar sobre por que a gente precisa de um projeto, né? Então, eu comprei um apartamento antigo e preciso fazer uma reforma. E agora, por onde começar? Lucas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa fase da reforma, como a gente constrói isso, como a gente planeja o orçamento, tudo que envolve aí dessa reforma, né, que é um tema tão abordado aí, falado por todo mundo. Joia. A reforma ela é, sem dúvidas, um dos temas mais importantes em qualquer linguagem da construção, né? É onde tudo dá certo ou tudo dá errado. Verdade. E eu acho que o primeiro passo de uma reforma é, sem dúvida, o planejamento, né? O entendimento do que é o desejo, do que é a necessidade, porque a reforma, por si, ela já parte desse... Ou ela está resolvendo um problema, ou ela está construindo um sonho que é o que é a maioria dos casos, né? E o primeiro passo disso é sempre esse planejamento. Então, é sempre começar pelo projeto, pelo briefing do projeto, para entender do cliente quais são essas demandas, esses sonhos, essas cicatrizes, essas dores, e principalmente traçar isso em projeto, que aí vai surgir dali uma aprovação desse sonho, uma materialização dele, que vira um orçamento, que vira um planejamento, e uma mão de obra, principalmente, né? Sim. Então, a gente tem aí vários fatores que são o que mediam essa reforma como um todo. Verdade. É verdade. E quando não é planejado, a gente pode acontecer questões como espaços mal planejados, né? Então, perceber todo esse planejamento ali do espaço é importante para executar da melhor maneira, né? A reforma ela tem essa característica também que muitas vezes as pessoas querem fazer por conta própria. Então, acho que esse é o principal ponto. Sim. Que traz já um risco de erro muito grande. E quando a gente traz essa linguagem do planejamento, é onde você traz ali a sintetização de tudo isso. E eu costumo dizer também que a reforma tem uma grande questão que eu finalizei na anterior falando da mão de obra, né, gente? Eu acho que é o principal ponto que precisa de ser pensado, de uma mão de obra de qualidade, de materiais de boa qualidade e de um projeto que, de fato, vai na linguagem daquilo que o cliente precisa, daquilo que é o que ele deseja, para que seja uma reforma direta, que seja uma reforma que ela vai satisfazer esses desejos, esse sonho, e que não vai ser um problema novo, né? Sim. Então, resumindo, não dá para reformar por intuição, né, Letícia? De jeito nenhum. Quando a gente pensa nessa questão, né, de ter o projeto, como você vê esse alinhamento da expectativa do cliente com o que é possível dentro do orçamento dele? Esse é o principal ponto para mim. Não sei o que você pensa disso, Lucas, mas quando a gente fala de, principalmente reforma, que sempre tem surpresas, por mais que a gente planeja, faça o projeto, sempre acontece alguma coisa. Nunca fiz uma reforma que não tivesse um imprevisto ali, construtivo mesmo, né? Então, é muito importante que a gente alinhe com o cliente, lá no escritório, a base de tudo, a expectativa do que ele quer, do que ele pode gastar, o que ele está disposto a gastar, do que o espaço físico também permite. Isso é um grande problema que a gente tem, né, Lucas? Claro. Porque às vezes as pessoas sonham muito e às vezes o espaço físico que ela tem não permite que aquilo aconteça. E outra coisa que eu acho muito importante em reforma é o cliente estar aberto. Sim. Sem muito apego, assim, claro que tem algumas coisas que trazem algumas memórias, algumas lembranças, isso é importante também. Mas o cliente tem que estar mais flexível, para que a gente possa trabalhar, usar a nossa criatividade, usar soluções
para poder, de fato, conseguir ali realizar, deixar aquele sonho dele redondinho ali. Entendi. E acontece muitas vezes o cliente tem um orçamento X, só que ele quer fazer a reforma 3X. Sim, não é verdade? É o que mais acontece. O tempo inteiro, Vou fazer uma pergunta para Camila agora, que passou por uma obra recentemente, né, Camila? De reforma lá do banheiro dela. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua visão como cliente, Camila. Como que foi essa obra lá do seu banheiro, tudo que aconteceu nesse projeto, a importância do projeto? Eu queria falar assim, antes de falar da minha obra, porque foi uma obra, eu queria falar da importância que tem de se fazer uma obra ou uma reforma com projeto. E eu sei, assim, a gente lida muito com cliente e com cliente consumidor final, às vezes desacompanhado de profissional, né, lá na Granvilla. E aí é interessante a gente ver essa diferença. Existe uma responsabilidade técnica que é de vocês, profissionais. Então, uma obra acompanhada, ela tem outro viés. O cliente, às vezes, tem na cabeça que contratação de profissional vai custar mais caro. E, na realidade, existe uma economia que é feita porque você tem os materiais muito bem calculados. Sem profissional costuma ter erro de cálculo. A gente sabe que tem a conferência dentro da obra, mas costuma ter erro. Aproveitamento do tamanho do ambiente, aproveitamento da peça de porcelanato, por exemplo, no tamanho, que é essa paginação. O seu ambiente vai ficar melhor para evitar recorte, o tamanho 1 por 1. Isso quem faz, né? Fora a beleza, são vocês. Sim. Fora a beleza, porque o projeto fica infinitamente mais bonito. Então, eu brinco que o barato em obra costuma sair muito caro. Sempre. É muito isso. Sempre. Super. Entendeu? Sempre. Sai muito caro. Por que você acha que isso acontece? Por que o barato ele sai caro? Porque não tem planejamento, porque o barato, como que você economiza em uma reforma, em uma obra, pensando que estatísticas, né, dizem que a gente reforma 1,5 na vida. Sim. E aí você vai fazer economia, por exemplo, de um porcelanato. Eu não vou colocar um porcelanato, vou colocar um produto mais barato, inferior, que eu vi, vai dar o mesmo efeito. Será? Não vai dar o mesmo efeito. Não vai dar o mesmo efeito. Sem um projeto, um ambiente que você está ali reformando, quanto tempo? A minha obra, por exemplo, minha casa tem 20 anos que eu moro nela, e esse banheiro que eu reformei foi um banheiro que foi logo no início, então tem 20 anos que o banheiro está lá. Sabe aquela primeira obra que você faz? E eu tive um projeto, que foi o projeto arquitetônico da casa, mas eu não tive projeto de interiores. E aí o banheiro era horroroso. Horrível. E um banheiro enorme. Eu brinco que parecia um banheiro assim de motel dos anos 80. Que horror. E sabe o que é muito difícil? Não sei o que você acha, Lucas, sobre isso. Às vezes o cliente conseguir visualizar, às vezes vai na loja sem um acompanhamento, sem um arquiteto, e aí ele chega e vai fazer uma combinação de um porcelanato ali. Às vezes ele não consegue imaginar como que vai ficar. E com o projeto, hoje a gente tem o 3D, que a gente consegue fazer para o cliente isso. Exatamente. Então, a gente alinha toda a informação que a gente tem no briefing, né? Do que o cliente gosta, quais são as preferências que ele tem. E aí a gente consegue simular para ele essa combinação e ele consegue entender se aquela estética atende ou não atende. O cliente chegar no escuro para poder escolher, às vezes, mesmo o vendedor ali sendo o melhor consultor, orientando, tendo bastante experiências, ele também não consegue, né, ter esse know-how. E aí, quando instala, o cliente fica super insatisfeito. O projeto 3D, ele tira o véu, né? Você consegue visualizar o produto, assim, e consegue ver o ambiente. Você não faz no escuro, né? Eu que mexo muito com isso o tempo inteiro, gente, o projeto do meu banheiro ficou incrível. Incrível. Sim. Não. E os detalhes que eu não tinha pensado. Sim. Quem que coloca esses detalhes? É o arquiteto. Sim, profissional especificador. Eu sabia o produto que eu queria, porque eu mexo muito com o produto, e eu queria exatamente um produto clássico, neutro, travertino, uma peça grande.
Mas a paginação, a escolha, né? Tem a porta do meu banheiro virou um charme. Então é projeto. Sim. Quem é são que os pensa? detalhes. Quem vai pensar nisso? Então é o profissional. No detalhe, a cor do metal, que eu acho que faz toda a diferença. Sim. Os recortes, né? É tanto detalhe que faz a diferença ali no final. Meu banheiro virou uma sala de banho chiquíssima, entendeu? Sabrina? E outra coisa, banheiro é um lugar de relaxamento, né? Ai, É. por favor,